Oi, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre a formação do Brasil contemporâneo, da independência à república, hoje eu começarei a falar sobre o governo joanino. Se você é novo no canal, seja bem-vindo e se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá! 1808 a 1821, governo joanino. Napoleão Bonaparte, em 1806, decretou o bloqueio continental com a intenção de proibir o comércio entre a Inglaterra e o resto da Europa. Como Portugal não aderiu ao bloqueio, a França invadiu Portugal, obrigando a transferência da família real para o Brasil. Em 1808, a família real chega ao Brasil. A primeira medida de Dom João VI foi a abertura dos portos para as nações amigas de Portugal. A medida da abertura dos portos, embora inicialmente benéfica para Portugal, resultou em longo prazo na perda do controle efetivo sobre a economia brasileira e na impossibilidade de restabelecer os antigos laços imperiais. Essa definição caiu em concurso. Em 1810, são decretados tratados comerciais de paz e amizade, comércio e navegação com a Inglaterra, dando uma tarifa de 15% para importação de produtos originados da Inglaterra. Portugal tinha 16% e as demais nações 24%. 1815, Reino Unido. Dom João VI elevou o Brasil para a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, extinguindo o status colonial do Brasil. Teve como primeira capital do reino a cidade brasileira do Rio de Janeiro, sendo tais circunstâncias relevantes para impedir a fragmentação revolucionária que acabou acontecendo em outras colônias da América. Antes da independência brasileira de 1822, o Brasil já havia deixado seu status de colônia, pois foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal em 1815. Essa definição caiu em concurso. 1817, houve a Revolução Pernambucana que queria a independência, mas foi sufocada. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento separatista inspirado nos ideais liberais e republicanos difundidos à época do Iluminismo. Teve como causas a criação de novos impostos por Dom João VI e defendiam também a República, manutenção da escravidão, fim da cobrança de impostos, liberdade de credo e de expressão. A Revolução Pernambucana iniciou-se no dia 6 de março de 1817 e a derrota dos revolucionários aconteceu oficialmente no dia 20 de maio de 1817, com os principais nomes da Revolução Pernambucana sendo severamente punidos. A Revolução, ou Insurreição Pernambucana de 1817, se inspirava nos ideais liberais e republicanos que se disseminavam a partir dos exemplos da Revolução Francesa e da Revolução de Independência dos Estados Unidos. Ela também foi influenciada pela queda do comércio do algodão e do açúcar e pelo aumento dos preços dos escravos ocorrido durante as guerras napoleônicas. Essa definição caiu em concurso público. Quanto às causas da deflagração da Revolução de 1817, teve a criação de novos impostos por Dom João VI, provocando a insatisfação da população pernambucana. Essa definição caiu em concurso. A Revolução de 1817 iniciou-se com a ocupação do Recife, em 6 de março de 1817, quando, no regimento de artilharia, um capitão reagiu à voz de prisão e matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro. Esse capitão era José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado. Essa definição caiu em concurso. 1820, Revolução Liberal do Porto. Esta revolução aconteceu em Portugal, onde foi implantada a monarquia constitucional e foi exigido o retorno de toda a família real e retornar o Brasil ao status de colônia. Por causa disso, acabou acontecendo uma crise entre Brasil e Portugal. Dom João VI retorna a Portugal, deixando seu filho Pedro como príncipe regente.
Portugal insistia de que toda a família real deveria retornar a Portugal. Pedro, que era simpatizante à causa da independência do Brasil e tinha apoio da elite agrária, resolveu no dia 9 de janeiro de 1822 ficar no Brasil. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Em 7 de setembro de 1822, Pedro declarou a independência do Brasil. Ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, onde o príncipe regente Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte. 1822 a 1889, período do Império. Primeiro reinado foi de 1822 a 1831. 1823, convocação da primeira Assembleia Constituinte para a elaboração daquela que poderia ser a primeira Constituição do Brasil. Apelidada de Constituição da Mandioca, porque ela estabelecia o voto baseado na renda. Esse projeto final da Constituinte tinha 272 artigos e foi resultado dos 6 meses em que os deputados trabalharam até a dissolução da Assembleia por Dom Pedro I, pois não cumpriu com o que Dom Pedro I queria. O projeto constitucional de Antônio Carlos de Andrada, apelidado de Constituição da Mandioca, em virtude da exigência da renda superior ao equivalente a 150 alqueires de mandioca, impedia a participação política da grande maioria da população brasileira, visto que somente uma pequena elite detinha terras e escravos. Essa definição caiu em concurso público. 1824. É outorgada a Constituição de 1824, sendo a Constituição mais duradoura na história do Brasil. Essa Constituição estabelecia 4 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, e acima deles tinha o poder moderador, que era exercido pelo imperador. 1826. Morre Dom João VI. Após a morte de Dom João VI, a questão da sucessão foi retomada. Dom Pedro I assumiu o trono e logo depois abdicou em favor de sua filha mais velha, Maria da Glória. Durante a menoridade da rainha, ele entregou a regência do reino lusitano a seu irmão Dom Miguel. Ele deveria casar-se com a sobrinha e jurar a Constituição que Dom Pedro outorgava para Portugal. Dom Miguel tomou o trono. Dom Pedro lutou contra Dom Miguel e, em 1834, retornou a coroa para Maria da Glória, que se tornou a Rainha Maria II de Portugal. Período regencial, que foi de 1831 a 1840. O período regencial foi de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até 1840, quando o golpe da maioridade permitiu Dom Pedro II assumisse o trono aos 14 anos. 1831, Noite das Garrafadas. Foi uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro entre portugueses que apoiavam o imperador Dom Pedro I e brasileiros que lhe faziam oposição. Os brasileiros eram contra o autoritarismo de Dom Pedro I e os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Essa revolta fez com que Dom Pedro I abdicasse do trono. Como o filho de Dom Pedro I não poderia assumir o trono por ter apenas 5 anos, foi feita uma transição em que o país foi governado por regentes. A principal característica do período regencial é a descentralização política. Na época de Dom Pedro I, todo o poder estava centralizado nele, e as províncias, os atuais estados, não tinham poder. Durante a regência, as elites das províncias passaram a ter bastante poder em suas regiões. Regência Trina Provisória, que foi em 1831, teve 3 regentes. Regência Trina Permanente, que foi de 1831 a 1834, 3 regentes também. Em 1834, houve o ato adicional que estabelece a regência una e suspende o poder moderador e somente o regente pode governar o Brasil. Regência una de Padre Diogo Feijó foi de 1835 a 1837 e teve a regência una de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840.
Guerra dos Cabanos, que foi de 1835 até 1840. Foi uma revolta que aconteceu no Grão-Pará, durante o período regencial. Suas causas foram a grave crise social e econômica vivida na região. Ela teve origem na disputa política das elites locais. Seus principais líderes tinham origem indígenas, mestiças, negra e da camada mais pobre. Foi derrotada pelas tropas regenciais. Além da elite, as camadas mais pobres também entraram no processo, passando a ter um caráter social. O principal objetivo do movimento era o controle total da província, uma vez que seus integrantes desejavam melhorias na região e resolveram mudar a situação por conta própria, com o apoio de alguns fazendeiros pertencentes à elite da época, os quais estavam descontentes com a política central imposta pelo governo imperial. A radicalização do movimento, que foi a luta para o fim da escravidão e a distribuição de terra aos lavradores, auxiliando na diminuição da pobreza, levou à saída da elite. Essa definição caiu em concurso. 1840. Clube da Maioridade. O Clube da Maioridade era um grupo de liberais que defendia a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir mesmo com menos de 18 anos de idade. Com isso, toda a elite política e econômica do país apoiou e a maioridade de Dom Pedro, que foi antecipada, e ele foi coroado com apenas 14 anos, dando início ao Segundo Reinado. Segundo Reinado foi de 1840 a 1889. No Segundo Reinado, teve a expansão da monocultura do café. Em 1844, a tarifa alfandegária Alves Branco foi proposta e elaborada pelo então ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco. Medida protecionista aos produtos brasileiros. Houve um aumento das taxas de importação para proteger os produtos do Brasil. Com essa proteção, o Brasil começou a se industrializar, com destaque a Irineu Evangelista de Souza, conhecido como o Barão de Mauá. As províncias foram pacificadas e a última grande insurreição, a Revolta Praieira, em Pernambuco, foi derrotada em 1850. 1850. Lei de Terras, que também era chamada de Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Aos poucos, os imigrantes europeus assalariados substituíram os escravos. 1864 a 1870 foi o período da Guerra do Paraguai. O Brasil se aliou à Argentina e Uruguai e entrou em guerra contra o Paraguai. Foi um conflito que envolveu o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina em torno do espólio comercial proporcionado pela disputa de território e rios na região do Prata e Mato Grosso. Foi amplamente incentivado pela Inglaterra, que se beneficiava do livre comércio defendido pelo Brasil e Argentina contra a posição paraguaia, que buscava restringir a presença inglesa nos rios e portos da região. Essa definição caiu em concurso público. A participação de negros e mulatos nas tropas brasileiras na Guerra do Paraguai deu grande impulso ao movimento abolicionista. Dom Pedro II prometeu aos donos de escravos que cederam os negros para a Guerra do Paraguai que, além de pagar pelos negros mortos, emanciparia os negros que vivessem e indenizaria os donos, só que ele não pagou. 1864 teve também uma questão religiosa, pois o Papa Pio IX determinou que todos os católicos envolvidos na prática da maçonaria fossem imediatamente excomungados da Igreja, atingindo Dom Pedro II, que era maçom. Dom Pedro II decretou que não reconhecia o valor da ordem dada pela Santa Sé. Entretanto, 2 bispos acataram a orientação de Pio IX, promovendo a expulsão dos párocos envolvidos com a maçonaria. O imperador, então, mandou prender os bispos. Com isso, a Igreja passou a atacar Dom Pedro II, que, mesmo voltando atrás, fez com que ele perdesse apoio político. 1870, o lançamento do Manifesto Republicano, marcando o início do declínio da monarquia.
Esse documento considerava a monarquia uma instituição decadente e propunha transformar o país em uma república federativa e garantir uma relativa autonomia das províncias em relação ao governo central. Em 1888, teve a abolição da escravatura. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que extingue a escravidão. Ao abandonar os proprietários de escravos, o Império perdeu a última base de sustentação. 1889. Proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Bom, no próximo vídeo eu começarei a falar sobre a Primeira República, a elite agrária e a política da economia cafeeira. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.